Boa noite aí, pessoal. Começando agora nosso primeiro Cloud Native Day, São Luís. E vamos começar daqui a pouquinho. Antes eu queria só agradecer aqui alguns participantes que fizeram a aquisição do ingresso solidário e com isso estão ajudando a Movila, movimento de mulheres da Vila Dom Luís aqui em São Luís. Então eu vou citar aqui nominalmente. Atmos Maciel, obrigado. Daniela Montello, Diego Santos, Eliseu Freitas, Euclides Júnior, Evaldo Barbosa, John Selmo, Marcos Vinícius e William Mano. São as pessoas que fizeram aí a doação para a Movila, totalizando aí R$ 180, e a gente já está repassando aqui para eles. Obrigado a todos. Se você conhece alguma dessas pessoas aqui, ela está devendo dinheiro para você, pela lista eu estou vendo uns 2 ou 3 que é bem possível. Não foram eles que doaram, tá? Eles estão sem dinheiro mesmo. Isso aqui são homônimos. Fiquem tranquilos. E para iniciar, eu vou chamar aqui o arquiteto DevOps, Red Hat Middleware, com experiência em arquitetura e desenvolvimento de software há mais de 13 anos. Atualmente ele está focado em arquitetura de software, sistemas distribuídos, cultura DevOps, Cloud Native Apps, tudo que envolve melhores práticas de escalabilidade de aplicações. Ele já participou de 37 hackathons, um deles o hackathon da Globo, na casa do Big Brother, então já podemos considerar ele um ex-BBB. É isso mesmo, Joaquim? Fala, Ricardo. Não sou um ex-BBB, sou quase ex-BBB, só fui para casa do Big Brother. Tudo bom, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo bem? E aí, tive essa participação lá, né? Mas só no hackathon. Legal. Joaquim, tá aí, o stream é seu, fica à vontade e sucesso aí. Valeu, Ricardo, muito obrigado. Vou compartilhar aqui minha palestra. E vamos iniciar, tá, pessoal? É um prazer, agradeço ao Cloud Native de São Luís por estar participando aqui desse evento maravilhoso. E vamos dar o start aqui na palestra, passar conteúdo para vocês. Todo esse conteúdo, pessoal, tudo que eu falar aqui, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa, pode mandar no chat que o Ricardo vai estar mandando para mim. E aí a ideia é que a gente vai estar respondendo aqui as dúvidas de vocês o máximo que eu puder, tá? E o que eu não conseguir responder a dúvida, pode ter certeza que depois a gente vai na comunidade e vai responder para vocês, tá? O intuito aqui é uma troca de conhecimento. Eu vou passar um pouco do que eu sei sobre Cloud Native para vocês, mostrando a realidade, mostrando sobre a aplicabilidade no mundo real, e aí vamos em frente. Bom, eu não sei se já tá ok aí no YouTube, aparecendo, mas eu vou só confirmar aqui. Se Já puder me estamos dar um toque, acompanhando aqui, Ricardo. Joaquim. Tá tudo certo. Pode mandar. Perfeito. Então, a nossa palestra hoje vai falar sobre aplicabilidade no mundo real, tá? Sobre Cloud Native. E vou falar um pouquinho sobre mim. Sou de Recife, tá? Esse é meu GitHub, Barry Elken. Sou CJP, tenho muitas skills na área de Java, Python e DevOps. No GitHub procuro colocar tudo que eu venho aprendendo, tudo que eu estou estudando, tudo que eu faço para a comunidade, tá? Eu considero o GitHub a minha plataforma, meu repositório aí de tudo que eu estou vendo para aprender, e acho que vale para qualquer um aí essa dica. Sou especialista em arquitetura de software e segurança da informação, trabalho há 14 anos com desenvolvimento de software, e atualmente estou focado na parte de DevOps, arquitetura de software, Cloud Native e tudo que envolver boas práticas a nível de desenvolvimento. Tá? Então, tudo isso gosto de estudar, gosto de estar sempre antenado aí nesse processo. Então, pessoal, a agenda de hoje é para falar com vocês sobre Cloud Native. Eu vou explicar o que é Cloud Native para vocês. Vou fazer uma comparação de apps tradicionais com o Cloud Native, os princípios para implantação e desenvolvimento de Cloud Native, e 8 etapas que é interessante vocês seguirem a nível de Cloud Native.
Farei também uma demo no final com o orquestrador de container da Red Hat, mostrando um pouco para vocês do processo, tá? Mostrarei também a ferramenta no formato open source, para que vocês possam dar uma estudada, instalar no computador e fazer qualquer tipo de teste que vocês necessitarem. Em algum momento eu vou falar também sobre arquitetura de software, vou colocar todo mundo na mesma página sobre o que é cada tipo de arquitetura, e aí a gente vai trocando a ideia, e eu vou dando algumas dicas para vocês nesse sentido, tá? E aí, pessoal, começando, Cloud Native é uma descrição de todo esse processo que vocês veem na imagem, tá? Do CI/CD, DevOps, microservices e container. E aí a gente já tira alguns mitos que o Cloud Native é só, por exemplo, quando a minha aplicação funciona em nuvem, ou quando ela está na Amazon, quando ela está na Azure, quando ela está em qualquer outro ambiente de nuvem, tá? E aí a nossa ideia, gente, é que o Cloud Native, ele tenha essa metodologia, tá? E aí você, por exemplo, tem gente que está tentando estudar Cloud Native, procura Cloud Native e encontra um monte de coisa, encontra um monte de assunto. É por isso, porque são várias metodologias que incluem o Cloud Native. E aí a descrição do Christian Posta é muito interessante, porque ele fala que o Cloud Native descreve aplicações, arquiteturas, plataformas, infraestruturas e processos que são combinados para aprimorar a habilidade de responder rápido a mudanças e reduzir imprevisibilidade de forma econômica. Tá? Isso aí é o arquiteto-chefe da Red Hat e autor do livro de Microservices for Java Developers. O que ele quer dizer com isso, pessoal? É importante que quando vocês estejam desenvolvendo aplicações, vocês possam entender que qualquer mudança que você faça nessa aplicação, ela não seja custosa para a tua empresa, ela possa responder de uma forma rápida, o teu deployment ele possa ser feito de uma forma rápida, o teu usuário ele não precisa sentir lá na ponta, por exemplo, se houve algum problema naquela tua implementação. Isso é muito importante aí para a tua aplicação e para o ciclo de vida dessa aplicação, tá? Então, em resumo, do que o Christian Posta falou é isso. E eu peguei um quadro da Red Hat que mostra um pouco sobre algumas ferramentas que são legais e algumas metodologias que são importantes vocês seguirem quando começarem a trabalhar com Cloud Native e quando vocês imaginarem a trabalhar com Cloud Native, tá? Segue aí. O primeiro é um dashboard, onde você trabalha com Kubernetes, onde você consegue ver, por exemplo, todos os teus containers, tá? A gente está falando de uma aplicação em container, você vê todas as aplicações que estão feitas deployment, como é que está a tua aplicação, se a tua aplicação está no ar, se ela teve algum problema, se caiu, como é que está o acesso dessa aplicação. Então, tudo que envolver a nível de controle das aplicações, você pode ver, por exemplo, no teu dashboard no Kubernetes, tá? Falando de DevOps, descendo um pouco o nível aí nessa parte vermelha, tá? A gente tem aí Deployment Automation, Build Automation e CI/CD. Como eu não estou perto de vocês nesse momento, eu vou explicar o que é Deployment e Build para vocês. Se todo mundo já souber, vai consolidar o conhecimento, e se não souber, a gente vai tratar agora. O deployment, pessoal, é o first time da tua aplicação, é o início da tua aplicação, é quando você coloca ela pela primeira vez no servidor. Então, é tudo aquilo que você precisa fazer para que a aplicação ela entre no ar, tá? E você consiga fazer com que ela tenha o primeiro acesso, tenha o primeiro login, e você tenha toda aquela estrutura. Então, isso é um deployment, é o primeiro momento da tua aplicação. O que é que eu preciso fazer para que a minha aplicação ela entre a primeira vez no ar? Então, isso é o deployment, tá? Então, você precisa automatizar o deployment de forma que eu não passe, por exemplo, 3 dias para fazer uma aplicação entrar no ar, um dia, um tempo muito grande quando você quer entregar uma aplicação mais rápida para o mercado, tá? E o build, pessoal, é quando você precisa atualizar a versão da tua aplicação dentro do servidor. Então, automatizando esse build, você não depende que alguém entre lá no teu servidor, faça um, por exemplo, git pull origin staging. Então, aí o cara coloca lá, depois ele tem que restartar o servidor, tem que restartar o JBoss, por exemplo, falando de Java. Se você estiver falando de Python, apenas restartar lá o supervisor, ele já faz o trabalho, tá? E aí,
se você automatiza o teu build, isso já facilita o teu processo. E aí você tem o CI/CD, que é o Continuous Integration, e o Continuous Delivery, tá? Que também faz parte dessa jornada do Cloud Native. É importante frisar que Cloud Native, ele é uma jornada, ele não é apenas um conceito simples, tá? Você tem vários pontos até chegar no modelo maduro sobre Cloud Native, e vocês vão ver lá na frente o que é cada coisa, tá? E aí, falando sobre orquestração, pessoal, a gente tem aí o Container Orchestration. Não é importante o container, mas se eu não tiver como escalar esse container, pessoal, como é que eu vou trabalhar a nível de deixar o meu usuário satisfeito com o acesso? Se tiver um pico de usuários, a minha aplicação pode cair, porque meu container está de forma única lá no meu servidor. Então é importante você ter um orquestrador de container para que ele faça o trabalho para você de colocar os teus containers aí em produção e saber quantos são necessários para poder atender o teu usuário final. Então, o orquestrador de container é muito importante, principalmente para você não ter que estar se preocupando em ter um dimensionamento do teu ambiente, né? Eu vejo isso como um ambiente tradicional, que geralmente as pessoas fazem um sizing do ambiente, eles veem o tamanho que você precisa do ambiente com base no pico de acessos que você vai ter. Mas se você tiver um pico de acessos maior, aquele ambiente tradicional ele vai cair, ou então ele vai ficar gargalado, você precisa colocar mais memória, seja em cloud, seja em on-premise, ou seja em qualquer lugar, você vai ter um gargalo da tua aplicação, tá? Então, muito importante você ter um orquestrador de container, porque ele vai gerenciar o recurso para você e você não vai se preocupar mais com isso, tá? Monitoramento de logs e métricas. É muito importante vocês terem um monitoramento de tudo que acontece na aplicação, principalmente no que diz respeito a bugs. Por exemplo, tá acontecendo que um cliente reclama que a tua aplicação está muito lenta quando entra em determinada tela. Não vai aparecer erro para você na tela. O que pode acontecer é que vai aparecer uma métrica informando que aquele select, por exemplo, que você está dando dentro da tela, ele está demorando para chegar no banco de dados e está demorando o retorno. Então, você precisa ter essa métrica para entender isso. Agora, vamos imaginar que você tem 80 containers, eu estou chutando aqui bem alto, tá? Na tua aplicação, que estão com balanceamento de carga para uma quantidade X de pessoas. Vamos supor que você tem um e-commerce que tenham grandes acessos, e aí você acaba tendo esse pico de acesso com 80 containers, e se tiver, por exemplo, uma quantidade de um erro que acontece no pod 79, no container 79, você não vai saber que o erro aconteceu naquele container. Então é importante que você tenha esse monitoramento dos logs de forma centralizada dentro do teu orquestrador de container, para que você consiga fazer esse trabalho de uma forma mais dinâmica e organizada. Imagina você ter que procurar esse erro em cada container, saber onde é que está, pegar os traces, um trabalho bem, bem grande, tá? A nível de infraestrutura, a gente precisa de um RBAC, que é o Role Based Access Control. Você precisa ter um controle de acesso das pessoas que acessam o gerenciador da tua aplicação. Então, por exemplo, vamos falar de um compliance que você precisa ter de cartão de crédito, que você tem uma empresa que faz pagamento via cartão de crédito. E aí você vai sofrer uma auditoria dentro da tua empresa. E aí ele pergunta, cara, quantas pessoas acessam o teu servidor? Tu diz, não, eu só tenho uma senha que acessa o servidor e não tem controle. Então, quem tiver essa senha, acessa. Mas se você, por exemplo, tiver perfis de acesso, isso já melhora a tua segurança e garante, por exemplo, que ninguém vai lá e derrube a tua aplicação. Isso melhora o teu processo de segurança da informação, tá? Isso é um dos pontos do RBAC que eu estou colocando como exemplo para vocês entenderem a importância de ter isso na infraestrutura. Falando um pouco sobre Container Registry. Acho que vocês conhecem o Docker Hub, tá? Ele é um registrador aí, por exemplo, de imagens, que você tem imagens oficiais que estão lá no Docker, que você pode pegá-las e baixá-las para a tua máquina e fazer o run do container dentro da tua aplicação, dentro do teu host. Mas imagina, pessoal, que você tem aplicações que são secretas, que elas têm um escopo fechado, que ninguém pode saber, que são aplicações de empresa mesmo, aplicação corporativa, e você não pode colocar isso dentro de um Docker Hub, porque qualquer um vai lá, dá um Docker pull e pega aquela imagem e pode subir a aplicação.
e aí, de repente, o cara pode fazer alguma engenharia reversa e pegar o que tem ali dentro daquela imagem. Então, é importante você ter um container REST corporativo, tá? Ele está dentro da tua organização, ele está dentro do teu processo, e aí garante que as tuas imagens estão dentro de casa, tá? Independente, tá? Se você está na nuvem, é o conceito de Cloud Native, você está na nuvem, você está na sua empresa, você está em qualquer lugar, mas você precisa ter um controle, você precisa ter todo esse processo bem definido para garantir que vai ter sim uma segurança dentro do teu desenvolvimento de forma bem estruturada. A nível de storage, tá, pessoal? Quando a gente está falando de container, é importante salientar que você não pode escrever nada dentro de um container. O container, ele trabalha de forma efêmera, ele nasce, resolve o teu problema e depois ele pode morrer. O que acontece você, por exemplo, tem 80 containers no teu e-commerce de grande acesso, mas ele pode chegar a 14, por exemplo, de madrugada, não tem ninguém acessando o teu container. Então, a tua aplicação ela vai dar um scale down, e aí você consegue ter essa flexibilidade do container. Então, por exemplo, o container 80 que estava escrevendo alguma coisa, ele vai perder a informação. Então, você precisa ter tudo gravado dentro do storage, seja log, seja imagem, seja qualquer outra coisa que você vai escrever em disco. É importante que você tenha isso em mente, tá? Colocou a tua aplicação em container, tudo que tiver nela que escreva em disco, você precisa colocar ela em outro lugar, isso em outro lugar, tá? Seja uma API que você manda isso para a AWS, ou para Azure, ou para Oracle Cloud, qualquer lugar, você precisa ter isso bem definido. Um outro ponto muito importante, pessoal, na infraestrutura, é a questão do networking, a tua rede, tá? Os teus containers precisam estar isolados, eles não podem ter acesso externo. Todo o acesso no container é feito através de um balanceador de carga, tá? Então, imagine aí que você tenha 80 containers que estão abertos na internet, e aí o hacker vai conseguir aí ter acesso a essas informações, a essa rede, e aí a gente sabe que os caras são ninja, eles podem entrar aí e fazer um ataque. Também é importante que vocês tenham consciência dessa infraestrutura de rede para garantir que não se tenha nenhum ataque dentro dessa infraestrutura dos teus containers. Eles precisam estar isolados. Linux Container Host. O container, pessoal, ele está também dentro de um sistema operacional. Então, tenha em mente que o teu sistema operacional precisa estar atualizado, ele precisa estar com as configurações de segurança corretas, tá? O C-Linux, ele precisa estar ativo, por exemplo, em determinadas situações, na maioria das vezes, sim. Então, é importante vocês tomarem conta do container do Linux que vocês estão colocando em produção, tá? Procurem ambientes estáveis e que consigam garantir essas atualizações de segurança constante para que vocês não tenham esse problema aí com relação às aplicações de vocês. Porque não basta a gente só proteger as nossas aplicações, por exemplo, com container. Ela está lá isolada, e aí de repente o cara descobre uma falha no sistema operacional, entra no teu container e invade a tua aplicação. Então é importante vocês entenderem em todo o contexto, tá? Então, isso é um quadro, pessoal, bem básico da Red Hat que eu peguei só para introduzir para vocês a quantidade de coisas que eu já falei aqui só sobre Cloud Native e o que é importante que vocês tenham dentro dessa infraestrutura inicialmente, tá? Que vão ter mais coisas lá na frente que eu vou falar que vocês vão entender mais a fundo. Algumas notas mentais são importantes, pessoal, falando de Cloud Native. O foco não é onde você está colocando a tua aplicação, mas sim como as suas aplicações são criadas, implementadas e gerenciadas, inclusive implantadas. Porque o que é que acontece? Como eu falei no início, Cloud Native não é onde você coloca, por exemplo, eita, minha aplicação está na AWS e a minha aplicação já é Cloud Native. Não é isso, tá, pessoal? A forma como ela é implementada é que garante se ela é Cloud Native ou não, tá? Não confundir Cloud Native com microserviço. Microserviço tem uma estrutura, ele tem a sua metodologia, ele tem o seu processo, e o Cloud Native é muito mais amplo do que o microserviço, tá? Você consegue, na sua aplicação monolítica, consegue aplicar conceito de Cloud Native. Então, não necessariamente você precisa ter Cloud Native, microserviço, para poder ter Cloud Native em todo o seu processo, tá? Então, eu estou colocando todo mundo na mesma página, porque, às vezes, tem gente que fica com alguns mitos na cabeça, ou, às vezes,
tem uma página que remete para microserviço e aí você acaba confundindo e é importante a gente colocar todo mundo na mesma página. Uma aplicação monolítica, como eu falei, ela pode ter conceito de Cloud Native e aproveite os benefícios dentro do seu contexto. Às vezes a gente fala um monte de metodologia, a gente fala um monte de coisa e as pessoas ficam com aquele receio, poxa, eu não vou implementar Cloud Native na minha empresa porque é muita coisa. Mas também se você não começar a fazer nada, você nunca vai sair do canto, tá? Então é muito importante que vocês tenham essa visão, tá, de que Cloud Native pode sim ser implementado, você pode começar bem pequeno, e aí você vai evoluindo conforme a tua necessidade e o teu contexto, tá? Vou falar aqui, pessoal, sobre o que não é Cloud Native, tá? Até errei aqui, coloquei um R no final, peço perdão. Cloud Native não é só microserviço, Cloud Native não é só DevOps, Cloud Native não é só funciona em cloud, não é isso, como eu já falei. E se colocar container, eu já sou Cloud Native, não é isso também, tá? Cloud Native é muito mais do que isso, então é importante vocês estarem cientes dessa estrutura e de como o Cloud Native ele é implementado. Agora eu vou falar um pouco para vocês das evoluções das arquiteturas de software para colocar todo mundo na mesma página a nível das arquiteturas, que eu vou falar um pouquinho lá na frente sobre o que é cada arquitetura, mas aqui eu estou colocando todo mundo na mesma página para a gente poder ficar familiarizado com as nomenclaturas. Então, a arquitetura de software, pessoal, ela sofreu uma evolução no longo do processo, tá? Então, inicialmente, a gente tinha uma aplicação monolítica. Essa aplicação monolítica, para que todo mundo saiba, ela tem tudo dentro da mesma aplicação, back-end, front-end, a conexão com o banco de dados, tá? E aí você tem um único repositório que está fazendo o link com aquela aplicação, uma aplicação monolítica, e aí a maioria das aplicações, elas trabalham assim, tá? E tem um conceito chamado Monolithic First, que você pode iniciar de forma monolítica, tá? E aí depois você vai melhorando para microserviço, você vai criando uma aplicação modular, você vai trabalhando em cima de melhorar aquela tua aplicação monolítica, tirando pequenos módulos, tá? Então é importante também que o monolítico, ele não é errado. Muita gente, monolítico morreu, só vai entrar agora microserviço. Não é isso. Lá na frente eu vou falar para vocês terem cautela com microserviço, tá? Eu vou discutir mais sobre isso com vocês, dar esse grau de importância. E aí, o que é que acontece? A gente tem aí uma evolução da arquitetura, que é front-end e back-end. Vocês sabem que com a evolução do front-end e do back-end, aí a gente tem aí, por exemplo, o Angular, a gente tem o React, a gente tem o Vue.js, a gente tem o Flutter que está entrando para a web também, a gente tem uma gama de linguagens e frameworks para o front-end e que se fez necessário essa metade, nessa camada do front-end está em um projeto e o back-end está em outra, mas ele não deixa de ter o conceito de uma aplicação monolítica, tá? Porque ele acaba trazendo um pouco dessa estrutura e um pouco desse processo. Por quê? Porque ele mantém a mesma base, o mesmo repositório de código-fonte. Você tem ali o front-end, que ele só está conectado via uma API, mas também está tudo isolado. Se cair o teu back-end, cai todo o teu front-end. Então é bem importante aí essa estruturação das duas camadas, mas não deixa de estar com o mesmo conceito de monolítico, tá? Por isso que está colocado como cinza, eles apenas foi dividido. E aí, gente, o microserviço ele veio para segregar equipes, segregar módulos, segregar regras de negócio que ficaram muito grandes, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês de uma história da Netflix, tá? Bem rápida. O que acontece? A Netflix, no início, ela fazia o seu trabalho de escalabilidade através de máquinas virtuais. Ela tinha os seus serviços dentro de máquinas virtuais, logo no início do seu processo. E aí, o que acontece, pessoal? Ela começou a ver que estava muito caro a sua infraestrutura. Ela colocou lá em máquinas virtuais, ela começou a escalar, as pessoas começaram a entrar na Netflix, começou a assistir vídeo, e aí ela começou a ficar preocupada porque ela não queria passar o custo final daquela escala de máquinas virtuais para o usuário final. Então, nesse tempo, foi surgindo o Docker, tá?
e aí eles foram os pioneiros nesse processo de microserviço, eles foram os precursores no mundo a nível de estar sendo os advogados, né, da adoção do microserviço, e aí implantaram o container, e aí o custo para eles ficou muito mais baixo do que se eles fizessem uma escala horizontal a nível de máquina virtual. Então, foi bem importante esse trabalho que a Netflix fez no mundo, né? Inclusive, eles têm até o Netflix OSS, que aí é um framework para quem desenvolve com Java. Ricardo, se tu puder colocar aí na vinheta o Netflix OSS, te agradeço, para o pessoal depois dar uma olhada. Então, o microserviço, pessoal, você consegue segregar os teus back-ends, e aí tem um ponto importante. Aí me pergunto, Elken, eu posso colocar o microserviço com um banco de dados único e criar esquemas dentro do banco de dados para criar o meu microserviço? E aí eu respondo, cara, se você fizer isso, você ainda fica amarrado ao teu banco de dados caso um microserviço específico caia. Tá? Vamos dar um exemplo aqui da imagem, que você tem um microserviço de produto, você tem um outro microserviço que ele está trazendo, acho que é o carrinho, e um outro que ele está trazendo, que são os banners, por exemplo, de um site. E aí imagina que tu coloca tudo dentro de um banco de dados, se aquele banco de dados cair, você cai todos os teus microserviços. Então, por isso que o banco de dados ele tem que ser único para aquele microserviço, para garantir esse desacoplamento, e você consiga garantir também o que é o microserviço dentro da sua essência, tá? Então, eu dei só uma pincelada sobre o que são essas arquiteturas, para que a gente lá na frente, quando começar a falar sobre isso, vocês entendam dessas nomenclaturas e não fiquem aí perdidos com relação a isso. Bom, pessoal, alguns cuidados importantes que eu queria deixar muito claro para vocês. Muita cautela com a adoção de microserviço. Muita cautela. Eu vejo muita gente, não, vou criar 30 microserviços, vou colocar minha aplicação modular em cada microserviço. Hoje eu tenho uma aplicação monolítica e eu quero que ela fique agora como microserviço, que eu vou tirar tudo, vou colocar tudo como micro. Entenda o seguinte, hoje você tem um legado, vou dar um exemplo de alguma empresa que tem um legado no monolítico, e se a tua equipe não der conta de dar manutenção no código dos 17, 12 microserviços que você criar, você vai acabar criando 17 legados, você vai acabar criando 12 legados, tá? Então, por exemplo, na minha opinião, um Nubank que tem 500 funcionários, 600, eu não sei quantos funcionários o Nubank tem. Pô, eu acho que para eles faz sentido eles terem uma quantidade de microserviços, porque eles têm equipe para gerenciar esses microserviços, tá? Então, é importante que vocês tenham em mente esse cuidado em crescer o teu microserviço para que você não crie legado. Porque, assim, se for para você criar uma aplicação que não tenha teste unitário, que ele não tenha toda a estrutura de ver se tem code smell no teu código, se teu código está bem implementado, se você não for criar um microserviço na sua essência, na forma que a arquitetura for, que é para ser criada, você só está criando legados, pessoal. Você só está tirando um código grande, monolítico, e está colocando um monte de legado. Então, assim, pensa, por exemplo, em mini serviços, em um módulo pequeno, monolítico rápido, né, que eu vou falar lá na frente sobre essa estratégia. Pensa sempre com maturidade. Se a tua equipe não é grande, pensa que microserviço pode até atrapalhar, porque você está criando muito mais problema do que você tem hoje com o teu monolítico, tá? Porque você vai ter um monte de serviço ali e você não tem equipe para gerenciar. Então, cresçam com maturidade com relação ao microserviço, porque isso é um ponto muito importante dentro da tua infraestrutura. E assim, quanto mais tu tem, mais vai ser um custo, mais você vai ter ali um trabalho para gerenciar toda aquela stack, todo aquele trabalho. E aí, por exemplo, se você não tem como tá colocando automação no deployment desses microserviços, escalar teus microserviços, isso fica muito pior. Uma outra coisa que eu coloquei aqui foi escolha as ferramentas que você consiga gerenciar. Não adianta você ver todas as ferramentas de mercado, implementar o Jira, implementar o GitHub, sei lá, implementar um CI/CD, Jenkins, uma série de ferramentas que você não consiga gerenciar tudo aquilo, e você não consiga dar uma atenção para dar uma manutenção e ver se todo aquele teu processo está funcionando. Começa pequeno, coloca um CI/CD pequeno, tá? É importante você estar no repositório, em qualquer Git, mas coloca um CI/CD pequeno, começa com o Jenkins, começa com algo que você consiga gerenciar. Depois você vai aumentando à medida que você vai tendo confiança naquelas ferramentas que você já implementou.
Não tenta implementar tudo, porque aquilo pode se tornar uma bola de neve, e aí depois você fica lá perdido quando vai gerenciar, quando vai colocar mais complexidade dentro da tua empresa, tá? Outro ponto, pessoal, conheça o ambiente de cloud que você está utilizando e evite surpresa nos custos, tá? Isso é uma experiência por experiência própria. Por exemplo, você vai provisionar um ambiente, você começa a provisionar um ambiente, no final do mês você está com um custo altíssimo de cloud, e aí o que era para ser uma redução de custo, você acaba tendo um aumento daquele custo porque você não soube gerenciar os seus recursos, tá? Então, tenham a devida maturidade de colocar apenas os recursos que vocês vão utilizar para evitar que vocês tenham surpresas no final do mês. Isso aí são só algumas cautelas que eu achei importante passar para vocês e que a gente pode pensar quando estiver trabalhando com a adoção de microserviços. E agora, como eu prometi, existem uns níveis de maturidade relacionados a microserviço que a gente trabalha com o Cloud Native, tá? Então, assim, eu considero, isso aí eu peguei essa imagem no Stack Overflow, estava pesquisando e achei legal colocar na palestra para vocês, e aí considerei aí 4 níveis de maturidade para que você tenha, de fato, um processo de Cloud Native implementado. O primeiro, que com relação aos seus processos, você ter um gerenciamento de dependência, e aí, no segundo momento, quando você for um Cloud Friendly, você ter uma gerência de configuração, gerência de credenciais, gerência de código, gerenciamento de concorrência, tá, da tua aplicação, você ter designer, build, release e run de forma bem implementada, então isso é um ponto muito importante. Você ter processos administrativos bem documentados, isso é bem importante a nível no teu trabalho de aplicação, tá? E aí você chega até o final e aí você tem o Cloud Native, que aí é o que eu falei para vocês. O último nível, você vai estar com a arquitetura de microserviço, você vai estar construindo a API dentro da tua aplicação de uma forma mais fluente, e você vai ter um processo de autenticação e autorização muito mais simples do que se você tivesse com uma aplicação monolítica. Então, só para vocês entenderem que essa imagem mostra, pessoal, um pouco dessa evolução do Cloud Native e que vocês podem começar, tá? Não tenham medo de começar com Cloud Native, não tenham medo de colocar algumas boas práticas, porque isso é muito importante lá na frente, e eu vou falar para vocês, principalmente nesse nosso momento de crise, como uma boa arquitetura ela pode influenciar e como ela pode ser importante aí nesse processo, tá? Só para vocês raciocinarem, se a empresa de vocês, por exemplo, tivesse que migrar a aplicação em um mês de um ambiente para outro, qual seria o cenário, qual seria o impacto, o quão vocês gastariam de tempo, qual é o trabalho que vocês teriam? Não é para responder, se quem quiser pode falar, mas o que eu quero passar para vocês é essa reflexão, que o Cloud Native precisa ser uma coisa que você consiga portar, por exemplo, para qualquer ambiente, a qualquer tempo, e de uma forma rápida, tá? Então essa é uma reflexão importante que eu passo para vocês. E aí eu vou fazer um comparativo agora entre o tradicional, o Cloud Native tradicional, o mundo tradicional e o Cloud Native. Primeiro ponto, pessoal, a nível de foco. Quando a gente está trabalhando numa aplicação tradicional, a gente pensa o seguinte: eu quero que essa aplicação ela tenha longevidade e ela tenha estabilidade. Eu não quero mexer nessa aplicação, eu quero que ela fique aí total, rodando, sem que eu fique dando muito commit, eu quero fazer release a cada 30 dias, tá? Então você quer estabilidade naquela aplicação. Quando a gente está trabalhando com Cloud Native, eu quero rápida disponibilização no mercado, tá? Então, vamos falar aí de commits a cada 2 horas. Se a equipe for de alta performance, terminou a atividade, manda para a versão, ele já disponibiliza para o usuário, você já está vendo como é que está rodando lá no teu usuário final. Se você tiver pipeline, você já vai mandar aquilo para teste, o teste já vai atualizar para homologação, se tiver tudo ok, e você já manda aquilo para a área de produção. Então é bem importante que vocês trabalhem pensando aí na rápida disponibilização para o mercado, tá? Metodologia de desenvolvimento. Quando a gente está trabalhando com o mundo normal, o mundo tradicional, a gente está trabalhando com um modelo parcialmente ágil, tá? Então, em algum momento, a gente não vai seguir, por exemplo, todas as regras de um Scrum, ou de um Kanban, ou de qualquer outra metodologia ágil, e aí você, dentro do mundo Cloud Native, você passa a ser mais ágil,
porque você precisa terminar aquela tua atividade, precisa mandar e precisa pegar outra, porque você tem ciclos de entregas mais rápido do que no mundo tradicional, tá? E você tem a adoção do DevOps. Lá na frente eu vou explicar muito melhor para vocês sobre o que é o DevOps, tá? Então a gente vai conseguir ter essa visão mais clara desse mundo DevOps para quem não souber. A nível de ciclo de entrega, pessoal, como eu falei, no mundo tradicional as entregas são mais longas, tá? Então você tem aí ciclos de 15 dias, 30 dias para ter um commit, ter um release. E aí no mundo de Cloud Native, não, você se sente seguro em colocar a tua aplicação com entregas curtas e contínuas, porque você sabe que a tua aplicação tem um processo que garante que se der algum problema, o teu usuário final ele não vai sentir lá na ponta, tá? Porque se der algum problema, aquele container não vai subir e ele não vai derrubar o que está em produção. Então é muito importante esse comparativo. Falando um pouco sobre a arquitetura de aplicações, a gente tem aí uma arquitetura tradicional fortemente acoplada, tá? E monolítica. Você tem aí esses dois mundos. Eu tenho visto em algumas análises algumas empresas já deixando o core da aplicação, eles isolando o core da aplicação e começando a tirar pequenos módulos e jogando para microserviço, tá? E aí tem muitas empresas que já estão trabalhando em um nível de microservice, então isso já garante aí um pouco do Cloud Native, né, do que é o Cloud Native, uma parte do Cloud Native. Quando a gente está trabalhando, pessoal, com Cloud Native, a gente tem uma aplicação levemente acoplada, baseada em serviços, e a comunicação é baseada em API, tá? Então, assim, a tua aplicação ela vai ser baseada em API, tá? Então ela precisa ter APIs para ter comunicação. Então esse é o foco principal de você colocar em uma aplicação Cloud Native, você poder integrá-la com qualquer outro ambiente, com qualquer outro sistema, tá? Os protocolos de integração que eu tenho visto com muita frequência eu vejo muita gente integrando via FTP, via banco de dados diretamente, tá? Lendo arquivo CSV. Então, assim, nas empresas vocês sabem que tem muito cenário, tem muito formato, e aí é importante essa padronização da comunicação para que você consiga fazer esse trabalho, tá? Acho que aqui eu repeti o slide, eu vou passar bem rápido para vocês, tá? Falando um pouco sobre infraestrutura, só voltar aqui um pouquinho. Falando um pouco sobre infraestrutura, pessoal, no mundo tradicional, a gente tem a arquitetura voltada para servidor. Então, por exemplo, aquela aplicação ela é totalmente moldada àquele servidor que foi montado, tá? Em alguns mundos, tá, pessoal? Se encaixar com alguém aí, faz parte aí da nossa palestra. O desenvolvimento de instalação, desenvolvida para instalação on-premise, ela só vai funcionar na tua empresa. Se for para colocar em cloud, vai ter uma série de alterações que precisam ser feitas. Ela é totalmente dependente da infraestrutura que está sendo criada. A escala ela acaba se tornando vertical. Então, ou você compra um novo servidor, você instala uma nova máquina virtual. Então, você acaba montando a tua estrutura baseada na tua aplicação, tá? E aí você torna a tua estrutura mais pesada e isso se torna um pouco mais lento, o teu processo de migração para o Cloud Native. E aí ela sempre está pré-provisionada, acho que eu falei um pouco isso lá na frente, lá atrás, para picos de capacidade. Então, assim, geralmente, antigamente me perguntavam, e quem tu acha que vai precisar de quanto de máquina para essa aplicação funcionar? E a gente fazia um cálculo, mais ou menos, de quantas pessoas iriam acessar essa aplicação, e aí a gente tinha mais ou menos uma noção, fazia um teste de carga e via quanto que ia dar de máquina para essa infraestrutura. Se tivesse mais do que isso, geralmente a gente comprava um pouco mais de memória, ou então já deixava um ambiente provisionado um pouco maior para que qualquer coisa a gente já tivesse isso de forma mais organizada, tá? E aí eu tenho aqui, na infraestrutura Cloud Native, eu tenho container, ela é voltada totalmente para container. Eu tenho desenvolvimento para deployment na nuvem ou on-premise, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Imagina você ter o teu ambiente dentro da tua empresa e no momento de crise tu vai ter que migrar para a nuvem porque o teu patrão vai devolver o prédio que ele está trabalhando porque ele não consegue pagar. Então, é muito rápido, você vai ter isso muito mais fácil para portar a tua aplicação. Então, ele é portátil em toda a infraestrutura,
tem uma escala horizontal e tem uma capacidade sob demanda, tá? Então, assim, no ambiente de nuvem, ele está ali, pessoal, é recomendado que você comece no mínimo, tá? Você não precisa deixar a tua máquina com não sei quantos gigas de memória, com uma infraestrutura com CPU lá em cima. Você consegue colocar aquilo no mínimo, e se você precisar de uma infraestrutura grande, você vai lá e coloca e vai colocando mais, colocando mais. E aí, se a tua aplicação não precisar de muito recurso, você vai e diminui, e aí você paga de acordo com aquilo que você utilizar, tá? Então, isso é bem importante aí dentro do teu processo de escala em nuvem, tá? E aí, como eu falei, capacidade sob demanda. E aí, pessoal, quais são os princípios do Cloud Native? Basicamente, eu tenho arquitetura, comunicação, infraestrutura e processo. Ricardo, o pessoal está vendo esse slide lá no YouTube? Acho que eu não... Deu uma travada aqui, por isso que eu te perguntei. Acho que agora ficou ok. E aí eu tenho aqui arquitetura, comunicação, infraestrutura e processo. A nível de arquitetura, pessoal, ela é baseada, o Cloud Native precisa ser baseado em serviço, tá? Não necessariamente em microserviços. Se o teu contexto, você pode modularizar a tua aplicação em pequenos serviços, coloca lá em pequenos serviços, mas você já tem uma arquitetura distribuída para a tua aplicação. Comunicação, sempre orientado por API, pessoal. Uma aplicação que ela não tem API, a comunicação, a integração com ela se torna ineficiente. Imagina você ter que liberar um usuário de banco de dados para um usuário externo entrar na tua aplicação para fazer a integração. Isso aí não existe. Você precisa fazer uma API, você precisa deixar a sua aplicação orientada à API para garantir que você tem uma estrutura mais leve aí para fazer uma comunicação, tá? Infraestrutura em container. Container, se funciona na tua máquina, ele vai funcionar também dentro de qualquer lugar da mesma forma, tá? Tenho visto, pessoal, algumas ressalvas quanto a isso, com relação a container, porque algum desenvolvedor tem dito assim, não, o container está funcionando na minha máquina, mas no servidor não está. Não, é um bug da aplicação, não é um bug do container. Está funcionando da mesma forma. Então, tenham cuidado aí com essa fala, porque o container, ele é para funcionar igual, tá? A nível de processo, pessoal, a gente tem o DevOps, tá? Então, quem faz parte da implantação do Cloud Native faz parte da jornada. E lá na frente eu vou falar para vocês com relação aos caminhos para o DevOps. E aí, como falei lá atrás, Cloud Native em tempos de crise, tá? O primeiro ponto principal é a portabilidade da tua aplicação. Senhores, uma dica muito valiosa. Pensem sempre em deixar a aplicação de vocês pronta para deployment em qualquer ambiente, tá? Pensem sempre nisso. Criem estratégias. Não precisa ter uma estratégia rápida para agora, não é uma coisa urgente. Pode ser que seja no teu caso, mas eu falo assim, vá pensando, vai colocando na tua cabeça estratégias que tua aplicação, como é que eu coloco ela em container, como é que eu faço esse trabalho? Menos dependência de operadores para entregas da aplicação. É muito importante, pessoal, não querendo tirar emprego de ninguém a nível de operação, mas que vocês não tenham dependência de pessoas para que a aplicação de vocês precise de alguém para fazer deployment ou precise de alguém para fazer um build dessa aplicação lá no servidor, tá? Deixa o ambiente automatizado, deixa esse trabalho mais fácil para que qualquer problema na crise, o cara do desenvolvimento está lá trabalhando, ele comita e a aplicação já está no ar, já está tudo funcional. Você não precisa ter essa preocupação de ter alguém para entrar no servidor para fazer uma atualização, tá? Então, isso é muito importante. Monitoramento de qualquer lugar. Falando um pouco da galera de infraestrutura, então é importante que vocês sejam vigilantes, vocês tenham esse monitoramento em qualquer lugar que vocês estejam, tá? E vocês atuem de forma mais ativa do que vocês ficarem trabalhando em correção de bug, poxa, tá dando erro, a culpa não é minha, e aí vocês acabam saindo um pouco e deixando para o lado do desenvolvedor. Então, tenham em mente, pessoal, que o monitoramento ele é muito importante, e a partir do ponto que vocês estão trabalhando de forma automática, o que der de problema vocês vão saber e vão conseguir resolver de uma forma mais rápida. Falando da escala da aplicação, por exemplo, a gente teve uma grande venda agora de álcool em gel, não sei como é que você chama, álcool em gel,
eu chamo álcool em gel, tá? E aí você tem aí você tem uma escala da tua aplicação em caso de pico, aí você teve aí um pico de venda de máscara, venda de álcool em gel, venda de produto de EPI, e aí de repente você tem um e-commerce que tem esses produtos, o teu e-commerce vai dar um pico de acesso. Se você não estiver preparado para escalar aquela tua aplicação, então como é que você vai garantir que o teu usuário final vai comprar e tu vai dar dinheiro para a tua empresa, tá? Então é importante vocês terem esse processo de forma automática, essa escala da aplicação, para que você não se preocupe com relação a isso. E também, pessoal, a criação de novas aplicações com arquitetura já homologada. Cria uma arquitetura modular que você consiga, por exemplo, se precisar criar uma aplicação num tempo de crise, o teu chefe pediu para criar uma aplicação para atender um determinado público, porque vocês precisam arrecadar dinheiro, você tem uma arquitetura que você consegue colocar ela muito rápido no mercado, tá? Então, fica a dica que é bem interessante vocês trabalharem com arquitetura homologada para garantir que você não tenha nenhum problema a nível de arquitetura lá na frente e colocar esse ambiente em deployment e aí em produção, tá? Então, eu vou tomar água aqui. E aí a gente tem, pessoal, os caminhos para adotar Cloud Native, tá? E aí, como primeiro passo, a gente tem o desenvolvimento e a prática de culturas DevOps, tá? Você precisa desenvolver a prática de cultura DevOps dentro da tua organização. Não adianta só colocar em container, só deixando claro, a fonte que eu peguei essa imagem foi na AWS School, tá? Um site, e aí achei interessante, colocando aí, acho que é importante citar as fontes das imagens aí, os créditos. Bom, então, a prática DevOps, pessoal, é a junção do teu ambiente de desenvolvimento com o ambiente de operação, e aí quando você junta esses dois ambientes, você consegue ter um trabalho a nível de monitoramento da aplicação, você consegue ter um trabalho de build, de teste, de forma automática. Eu vou mostrar para vocês na prática, tá, em um orquestrador de container, como é que funciona essa estrutura de você ter todo esse processo dentro de uma ferramenta, ou então podem ter várias ferramentas aí, dentro do teu caminho, tá? E aí você tem dentro do DevOps o build da tua aplicação, como eu expliquei lá atrás. Você tem um teste, pode ser um teste unitário, pode ser um teste de carga, pode ser um teste de qualquer coisa, mas você precisa ter um teste da tua aplicação rodando aí dentro do teu pipeline, tá? Algumas pessoas vão escutar esteira da aplicação. Esteira, pessoal, é como se fosse uma esteira de fábrica mesmo. Ele passa por vários momentos, tá, até chegar até o produto final. Então, de fato, é uma esteira. Tua aplicação vai passando por uma esteira até chegar no final. Depois que você faz o teu teste, tua aplicação passa para monitoramento, tá tudo tranquilo, você vai para a operação, depois deployment, release, planejamento, codificação e você volta para build, tá? Então, esse ponto é bem importante aí que vocês entendam. E aí, qual é o caminho para o DevOps segundo a CNCF? Depois vocês entrem lá, Cloud Native cncf.io, tá? É a foundation da Cloud Native, ele tem lá o caminho que você deve seguir para adotar um DevOps na tua organização e como é que ele considera isso, tá? Depois eu vou disponibilizar essa minha apresentação lá na comunidade, tá? Do Cloud Native São Luís, para quem quiser dar uma verificada e até estudar depois um pouco sobre isso que eu estou falando. E basicamente é isso aí, tá, pessoal? O primeiro passo é container da tua aplicação. Se a tua aplicação não tem container, então é importante você trabalhar inicialmente em containerizar a tua aplicação. O segundo passo é a tua aplicação ter esteira, é você ter um processo de um deployment da tua aplicação, você ter tudo isso de forma automatizada, o Continuous Integration e o Continuous Delivery para que você consiga entregar para o teu usuário de forma mais fácil. Recomendo, pessoal, uma plataforma muito fácil é o GitLab CI/CD. Tá? Quem não conhece, dá uma olhadinha, é bem legal, e o GitLab você pode instalar na tua empresa, e você pode ter o GitLab, o Git já instalado e funcional na tua empresa. Depois disso, você tem o monitoramento de métricas, tá? Você precisa ter um monitoramento dessas métricas, de logs, Service REST, como eu falei para vocês, é importante ter um REST de imagem dentro da tua empresa, para que você não dependa de um REST aberto, que qualquer um pode ver o teu software, tá? Você precisa ter regra de rede, e uma regra de segurança dentro da tua organização, banco de dados distribuído, integração entre aplicativos através de serviços de mensageria, API, tá? Container REST e também distribuição do software. Não adianta ter o teu software apenas em um lugar, se aquele software cair, você não vai ter para onde
colocar aquela aplicação. Bom, e aí eu tenho, pessoal, um segundo passo aqui, que é acelerar o teu desenvolvimento com monolíticos rápidos. Como é que funciona um monolítico rápido? Poxa, Elker, mas a gente não precisa trabalhar com microserviço? Sim, precisamos, mas para isso, se você não tem tempo de criar uma estrutura de microserviço, cria um monolítico bem feito, uma arquitetura que você consiga, de forma modular, colocar pequenos serviços baseado em API, tá? E aí você consegue garantir uma agilidade para colocar aquela aplicação no ar, você consegue diminuir a tua complexidade, tá? E consegue também diminuir o teu custo para fazer o deployment daquilo. E aí você consegue já ter uma aplicação homologada para colocar isso em produção. E aí você consegue separar o seu grande monolito em componentes menores, tá? E aí você consegue dividir em fases. Então é importante, por exemplo, se você tem dentro do teu monolito uma entidade lá que é acessada de vez em quando, pega aquela entidade, transforma ela num microserviço e vai tirando pequenos componentes para conseguir dar uma verificada com relação a esse processo, tá? Vamos lá. Prática de reuso, pessoal. Não recriem a roda do zero. Por exemplo, criar um sistema de login. Por que vocês não usam um sign-on? Um Keycloak da vida, um RHSSO, ou qualquer outro, ou Alf, se a gente estiver trabalhando com Python, tá? Então, assim, usem ferramentas de mercado, utilizem ferramentas que vocês consigam trabalhar a nível de reuso, para que vocês não tenham que estar fazendo criação dessas ferramentas dentro do código de vocês, tá? Então, pensem sempre que já existem soluções dentro de casa, fora de casa, que podem resolver o problema de vocês. Basta dar uma pesquisada, tem muita coisa open source que pode garantir aí a agilidade dos processos de vocês, tá? Falando um pouco sobre escolha a ferramenta apropriada para o que você precisa. Muitas vezes eu vejo o pessoal colocando muita biblioteca dentro de um Maven, tá? Colocando lá, enchendo o pom.xml de biblioteca, mas você não usa metade daquilo. Às vezes o Java tem aquilo, mas você quer porque quer colocar uma biblioteca ali que faça só aquela função e que você poderia fazer na mão, algo do tipo. Então, escolha a ferramenta correta para que você não tenha o teu software muito inchado e, de repente, você não consiga gerenciar tudo aquilo que você está colocando. Tá? Tenha em mente sobre a ferramenta apropriada para isso. Infraestrutura de autosserviço sob demanda. Falando para a galera de infra, é muito importante vocês se preocuparem em provisionar ambientes rápidos dentro da infraestrutura de vocês. O desenvolvedor pediu uma máquina, às vezes o cara passa 2 semanas esperando, e você tem ferramenta que automatiza aquilo ali, que você consegue colocar muito rápido, e você não deixa um negócio esperando, tá? Então é muito importante você ter essa infraestrutura de autosserviço sob demanda, tá? E aí eu tenho algumas ferramentas que eu indico para vocês, que é o Ansible, tá? Que é uma ferramenta de automação, o Puppet, o Chef e o Terraform. Então, dê uma olhada depois nessas ferramentas, porque elas garantem uma infraestrutura bem legal aí com relação a essa automação. Como eu falei, automatizar a TI para acelerar as entregas das aplicações. Então, pensem sempre em tirar tarefas que elas são repetitivas no dia a dia dos seus desenvolvedores. Quem é gestor sabe que tem cara que faz aí todo dia uma mesma atividade. Fazer um backup, por exemplo, ir lá no servidor, ver se a memória está alta, apagar log de aplicação. O cara todo dia está fazendo aquilo. Então, por que não automatiza? O tempo daquele cara que você está pagando é caro para você estar gastando com tarefa que ele faz todo dia a mesma coisa, tá? E aí você tem aqui, sempre desenvolva uma arquitetura mais modular. É muito importante, pessoal, a gente fazer uma arquitetura mais modular para garantir que se em algum momento tiver algum problema e não quebre toda a aplicação, apenas um quadradinho quebre e eu consiga se resolver, tá? E a mensagem que eu deixo para vocês a nível de Cloud Native é: comecem, façam alguma coisa, porque se vocês não fizerem nada, ficarem no medo, vocês nunca vão sair no mesmo lugar, tá? E nunca vão sair do lugar. E aí é muito importante que vocês tenham que entrem no contexto de vocês, tá? Não queiram inventar moda, não queiram colocar ferramenta que não está dentro do contexto da empresa de vocês, porque isso pode dar problema lá na frente e vocês podem não conseguir gerenciar, tá? Então essa é a minha mensagem.
Eu acho que eu estourei aqui um pouquinho, 5 minutos do meu horário, e aí eu queria só para o Ricardo, Valeu se a puder pena, passar valeu a pena. as perguntas aí, porque eu ia fazer um hands-on aqui de 10 minutos, mas eu acho que não vai dar tempo. Não, nós temos algumas perguntas aqui, eu vou colocar aqui na tela. A Daniela está perguntando aí, ó, nosso ambiente já tem stacks Docker isoladas. Deixa eu Qual a só melhor ver, estratégia para adotar Kubernetes? só um momento. Nosso ambiente já tem stacks Docker isolados, qual a melhor estratégia para adotar Kubernetes? Então, Daniela, primeiramente, parabéns aí por estar participando, tá? O primeiro passo que você deve fazer dentro do teu ambiente é fazer um sizing de quanto você precisa de infraestrutura para o teu Kubernetes dentro da tua empresa, tá? Esse eu considero como um ponto primordial antes até de você instalar um Kubernetes e colocar um container lá dentro. Por você já ter stack Docker dentro da tua organização, isso já facilita o processo de colocar no Kubernetes, porque você já tem uma estrutura bem resolvida a nível de container, tá? Então é muito importante que você faça um sizing do teu Kubernetes, tá? E aí a estratégia que eu garantiria para você fazer isso é colocar as aplicações que são menos críticas dentro do Kubernetes, faz um teste, você coloca as pessoas para rodar e coloca um público seleto para rodar essas aplicações, e aí depois você passa a colocar outras aplicações dentro do Kubernetes. Mas o primeiro passo é você ter maturidade para mexer no Kubernetes, porque assim, é uma ferramenta muito grande, e se por acaso houver algum problema, você precisa saber resolver muito rápido para que o teu usuário não saia daquela aplicação. Então, pensa sempre que coloca aquilo dentro de um modelo de bolha, né? Agora eu estou conseguindo controlar aquela bolha, eu vou para mais uma aplicação, e aí você consegue ter essa estrutura controlada. Maravilha. Depois a gente pode trocar uma ideia lá no grupo do Telegram, eu te passo mais material sobre estratégias de implantação do Kubernetes, tá? Quem quiser também pode entrar lá que eu mando mais alguma coisa, mas em suma tenha controle sobre a ferramenta que você está usando, tá? Então coloca uma coisa pequena e aí e depois você vai aumentando à medida que você for tendo confiança naquela ferramenta. Ok. Nós temos aqui também o Evaldo, ele pergunta se vale a pena começar pelo Docker ou já vai direto para o K8s, para o Kubernetes. Evaldo, se a tua aplicação ela não está em container, impreterivelmente tu vai ter que começar pelo. Eu não vou nem falar de Docker, eu não quero nem fazer propaganda de lib de container aqui, tá? Hoje a gente já tem alguns, a gente tem o lib container, Podman, Docker, mas o primeiro passo é você dockerizar a tua aplicação, você se familiarizar com o container, saber como é que ele funciona, como é que ele gerencia os recursos no sistema operacional, como é que ele gasta isso, como é que você aumenta esse recurso no container, e aí depois você passa para Kubernetes. Mas se a tua aplicação ela for muito crítica, ela precisar de ter uma alta disponibilidade, ela precisar de ter aí uma escala muito alta, cara, containeriza e tu já vai ter que passar automaticamente para Kubernetes, porque tu não vai conseguir fazer isso na mão. Show. E tem mais uma aqui que é do Francisco. Ele está perguntando qual a melhor fonte de estudo sobre Cloud Native e por onde ele começa. Opa, Francisco, eu acredito que você pode começar lá no cncf.io, tá? Você pode entrar lá no site que eles têm um caminho, eles têm uma trilha que você consegue seguir, um processo bem definido, tá? Deixa eu colocar aqui no meu monitor para vocês. Esse site aqui, pessoal, ele dá todo o caminho para que você consiga fazer o estudo do Cloud Native, tá? É o Computing Foundation. Então você consegue aqui, por exemplo, em projetos, vamos entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Cloud Native Definition, você consegue aqui ter uma trilha, tá? E aí você consegue fazer um estudo por ele aqui tranquilamente, tá? Francisco, você consegue ter essa estrutura, não nessa língua, né? Tem o português aqui. Vamos lá, você consegue ver aqui uma série de estratégias, etc. E aí você consegue dividir o teu tempo para fazer os estudos. Como eu falei, Cloud Native não é uma coisa só, foca naquilo que você vai implementar na empresa naquele momento, tá?
pensa sempre que você está trabalhando aí com várias metodologias, com vários processos, então é muito importante que você... Cloud Native não é só uma coisa, você tem vários processos para serem estudados. Maravilha, Elkin. Obrigado aí, cara, pela tua disponibilidade. Eu que Hoje pra agradeço, gente. Ricardo. A gente tinha um hands-on, eu acho que o Bruno tá autorizando aí a fazer 10 minutos, se você autorizar, a gente Ah, é? faz. Ah, eu nem vi aqui. Ah, Tranquilo. tá. Ah, então beleza, tranquilo. Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui, tá? Um hands-on Tá. com vocês, 10 minutinhos, mostrar rapidamente. Eu acho que todo mundo tá em casa, né, pessoal? Então dá para fazer Bruno aí. tá em casa, tá tranquilo. Pois é, Então tá bom. então eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, tá? Ah, acho que pode liberar minha tela aí, tá, Ricardo, tranquilamente, para o pessoal. Bom, pessoal, então essa aqui é a plataforma de orquestração de containers da Red Hat, tá? Esse é o OpenShift 4, mas a gente tem a versão comunidade que vocês podem trabalhar, que é o okd.io. Ele está na versão 3.11 ainda lá, mas funciona da mesma forma, você já consegue fazer uma instalação lá tranquilamente, tá? E aí eu separei aqui no meu GitHub um microserviço que eu criei bem simples e vou mostrar para vocês como é que eu colocaria essa aplicação para rodar lá dentro do OpenShift 4, tá? Eu vou fazer um overview rápido com vocês para vocês entenderem o que é o OpenShift. Basicamente, pessoal, o OpenShift é um orquestrador de container, só que ele tem muito mais funções do que o Kubernetes, porque a Red Hat pegou uma série de projetos e agregou dentro do OpenShift para garantir e resolver problemas que o Kubernetes não conseguia resolver, e também não é o foco do Kubernetes, tá? O Kubernetes provê uma orquestração de container, e o OpenShift é uma coisa bem mais corporativa para projetos muito maiores, mas se você tem um projetinho menor, pode usar o Kubernetes, que vai funcionar também sem problema nenhum, beleza? Então vamos lá. Falando para o pessoal de infraestrutura, aqui eu tenho o meu dashboard de cluster, tá? Onde eu tenho, por exemplo, 7 nodes. Nessas 7 máquinas, pessoal, eu tenho 239 pods. Pods é igual a containers dentro do Kubernetes, tá? Então eu tenho 239 containers rodando, distribuídos em 7 pods, tá? Eu tenho um storage rodando aqui, tá? Que é para que eu consiga fazer a persistência de algum arquivo ou algo que eu estou rodando das minhas aplicações. E aí, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a quantidade de cores dos meus nodes, ele está aqui tranquilo, a minha quantidade de CPU, tá? Isso é uma média. Eu tenho 270 GB de memória, que ele está dividido aqui nos 7 cores, tá? E eu tenho um file system de 3.15 terabytes, tá? E eu estou com 266 GB consumido nesse momento, tá? E o meu tráfego de rede nesse momento é de 22.81 megabits, né, por segundo aqui, de entrada, e 30.64 de saída. E aqui são os meus pods e qual a minha capacidade máxima aqui. Ele fala que eu consigo até 300 rodar aqui tranquilo, e aqui são os meus eventos recentes. Então, o que é que eu viria aqui? Tá? Aqui eu vejo, por exemplo, quem é o meu provedor, esse cara está na AWS, a versão do OpenShift, que é a versão que está estável aqui da minha plataforma de container, e aqui os eventos que acontecem nas minhas aplicações ou então dentro dos meus clusters, tá? Então, eu não estou servindo apenas para o meu desenvolvedor, mas eu estou servindo para o cara de infraestrutura, tá? Só para... Porque às vezes o pessoal de infra fica naquela briguinha, né? Não, o pessoal de desenvolvimento tem mais direito e tal, mas pode ter certeza que a Red Hat ela olha para os dois lados. E aí a gente pode aqui em cima mudar para administrador e desenvolvedor. Então, eu vou mudar aqui. Quando eu mudo para o desenvolvedor, é muito mais simples. Por quê? Porque aqui, ó, eu só preciso adicionar uma aplicação. Aí, por exemplo, o que eu falei para vocês de colocar uma aplicação rápida no ar. Eu posso adicionar via Git, eu posso adicionar via imagem de container, via catálogo, via Dockerfile, via YAML, ou posso criar um banco de dados. E aí, por exemplo, vamos no catálogo aqui, para vocês verem o que é que tem de aplicação, tá? Já pronta para vocês rodarem. Aqui eu tenho linguagem Java, tá? Então eu tenho... deixa eu só ver se eu consigo... Aqui, template, perdão. Estava aqui em outras coisas. Então eu consigo rodar, por exemplo, um JBoss, eu posso subir um JBoss aqui, tá? Então ele tem várias aplicações, eu tenho o OpenJDK, que eu posso subir uma aplicação Java Spring Boot, que é o que eu vou subir para vocês já já, e eu tenho algumas aplicações da Red Hat, mas eu tenho também aqui, por exemplo, JavaScript. Eu consigo subir uma aplicação Node.js com MongoDB, rapidamente aqui você consegue
apontar o teu Git e ele já subir a tua aplicação normalmente, tá? Eu posso subir também de forma efêmera, eu não preciso estar persistindo na base. E aqui eu tenho um template de React, tá? Então eu posso subir uma aplicação React aqui e ele já sobe e provisiona para você, só você colocando GitHub e sem precisar de estar em container. Aí aqui eu tenho .NET Core, tá? Até porque é Linux, então a gente não pode colocar nada diferente disso. PHP, aqui ele só tem cake PHP, mas a gente pode, por exemplo, baixar o Laravel, baixar outras aí para vocês colocarem. Python, Django é a principal, então é provida pela Red Hat, aí você pode baixar outros templates e colocar aqui também. E aqui tem o Go, o Go realmente não tem nada, fiquei até triste. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, tem aqui. Tem uma imagem do Go, tá? E aí vocês podem colocar aqui alguma coisa. Mas vamos lá, vamos adicionar uma imagem do meu Git aqui, tá? Vou entrar via Git, ó, from Git, tá? E aí ele vai adivinhar, pessoal, qual é a linguagem da minha aplicação. Ó. Eu tenho aqui Java, eu posso escolher aqui para ele, mas eu também coloco aqui, ó, por exemplo. E aí eu estou simulando aqui para vocês, pessoal, nesse hands-on, como é que é um ambiente ideal para vocês provisionarem uma aplicação mais rápido, tá? Então aqui, ó, coloquei aqui o repositório, ele vai verificar, ó, validando, detectando a imagem. Ó, a imagem recomendada ela está representada por uma letra. Ó, aqui, ó, Java. Java já está aqui rodando. Ó. Então ele está validado, tá? Um Spring Boot, e aí eu vou conseguir subir a minha aplicação. Aí eu, por exemplo, eu tenho um Show Advanced Git Options, que aí eu consigo colocar, por exemplo, algumas opções. Por exemplo, qual a minha branch, tá? Qual a tag que eu quero colocar, ou qual o commit que eu quero subir aqui. Então você consegue criar aqui algumas opções para colocar a tua aplicação. Escolho aqui a versão do meu Java que eu quero instalar. Eu vou colocar na 8, tá? Que acho que esse meu projeto ele está na versão 8. Não tenho certeza, mas já eu vejo lá no meu POM. Aqui eu coloco o nome da minha aplicação, tá? Eu posso colocar aqui Cloud Native São Luís, sem problema nenhum, tá? Cloud Native São Luís. Não, aqui é o Application Name. Aqui é o nome da minha aplicação dentro do meu projeto, tá? Aqui eu vou fazer o deployment e eu posso criar uma rota pública para a minha aplicação. Então ele já vai criar. Então vamos dar um create aqui. Opa. Ele já está criando a minha aplicação aqui. Eu vou para a minha topologia. Aqui, ó. Ele já está criando a minha aplicação aqui em Java, tá? Dentro do meu OpenShift. E aí a gente pode acompanhar ela sendo subindo aqui, tá? Vamos lá. Dando um errinho de imagem aqui por algum motivo. Eu vou subir uma outra aplicação do catálogo enquanto essa aqui está subindo para a gente ver o que é está acontecendo. Eu até coloquei aqui no meu slide para vocês rezarem nessa demo, que demo sempre dá algum problema, né? Mas a gente está aqui para isso. Vamos ver uma aplicação em Python aqui, o PHP sem problema nenhum, que até é mais rápido, tá? Vamos criar uma aplicação PHP aqui. PHP 7.3, vamos colocar aqui um cake PHP de exemplo, que ele já tem, tá? Cloud Native São Luís, aplicação geral. Pode ser essa aplicação aqui, sem problema. Vou fazer um deployment aqui. Então ele já colocou, pessoal, aqui as minhas duas aplicações, ó, subindo aqui, tá? Ele já tá mostrando aqui a aplicação subindo, tá? Então vamos ver aqui, ó. Complete, ele já subiu aqui a Crash Loop Back Off. Acho que algum problema no pod aqui, vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um projeto aqui, tá? Vou criar um projeto específico pra gente, para poder funcionar.
Agora vamos lá no desenvolvedor. Projeto Cloud Native. Vamos ver a aplicação aqui via catálogo. Colocar uma aplicação Java aqui para rodar. Create Application. Java 8 pode ser. Então traz sample aqui para ele pegar o OpenShift Kickstarts, para a gente fazer um teste, e vou dar um create aqui para ver se ele vai subir. Eu tenho a impressão que ele está subindo lá no projeto default e ele estava dando problema, e por isso que ele não estava conseguindo subir essa aplicação. Mas aí agora a gente dá uma testada, ou pode ser realmente algo do próprio OpenShift aqui que eu subi para apresentar. O default aqui, se tem alguma... A gente já colocou aqui. As duas aplicações estão no ar, tá, pessoal? Então aqui, ó, vou abrir a URL dessa. Ele conseguiu abrir, já conseguiu aqui, ó, mostrar o meu microserviço. Ele só estava dando aquele problema porque ele estava subindo, mas as duas aplicações estão no ar. O meu PHP também, ele já subiu aqui, ó, já está tudo certinho. E aí você consegue colocar a tua aplicação aqui, pessoal, num formato que você consegue, por exemplo, linkar um microserviço com o outro aqui, ó. Você consegue fazer o link de um com o outro, tá? E aí o que é que acontece? Quando você faz o link de um microserviço com o outro, você consegue fazer com que agora você consiga chamar algum serviço desse cara sem ser impedido pela rede. E aí você consegue ter esse processo, tá? E aí, por exemplo, vamos escalar essa aplicação aqui em mais um pod, mais um container. Eu vou vir aqui na bolinha, vou escalar aqui para 3 containers essa aplicação, e aí a partir de agora ela está usando aqui, tá subindo 3 containers, tá? E aí a minha aplicação agora ela vai ter uma escala de 3 e eu consigo disponibilizar para o meu usuário. Eu poderia deixar ela de forma automática, mas estou deixando ela agora de forma manual só para mostrar a vocês, tá? Então, basicamente, pessoal, era só para demonstrar para vocês rapidamente sobre o que é um orquestrador de container, tá? O que é um orquestrador aqui, o que é que vocês conseguem fazer. Vou mostrar algumas coisas aqui. Monitoramento, ó. Consigo ver o uso, as métricas que eu falei para vocês, tá? Consigo ver o meu uso, tá? De monitoramento, ó. Bandwidth, memória total aqui que está sendo utilizada. Vamos entrar aqui no log para vocês verem como é que é, rapidamente. Vamos entrar aqui nos resources, vamos entrar aqui nos pods, tá? Vamos ver aqui. Vamos lá. Administrador, monitoramento. Ó, esse aqui é o monitoramento do meu projeto default, tá? Ele está mostrando aqui, ó, memória, CPU, bandwidth e toda a estrutura que você consegue fazer um monitoramento aqui, tá? Aí lá no administrador eu consigo ter uma visão de log, tá? Dos meus projetos. Então aqui, ó, vamos lá, monitoring, alerta, métricas e dashboard, tá? Então eu posso vir aqui em métricas, verificar aqui alguma métrica no Prometheus, eu posso abrir o Prometheus aqui para abrir, tá? Prometheus e já ver alguma coisa relacionada a uma métrica. Assim aqui, vamos lá. Errando alguma coisa de 100 aqui, mas não tem problema não. A gente fica devendo essa aqui. Mas, em suma, era essa a minha missão, só apresentar para vocês aqui rapidamente. O hands-on, ele não tem, a gente não pode demorar muito, até porque já tem outra palestra aqui para acontecer, mas era só para vocês entenderem o quanto a ferramenta ela ajuda vocês no processo de escala, vocês fazendo um trabalho aí de monitoramento da aplicação, tá? Entenderem como é que está a topologia de vocês dos microserviços, vocês vão vendo nessa bolinha aqui se está no ar, como é que está funcional, tá? Aquele loopback que deu aquele erro foi normal, foi um erro comum, né, como a gente costuma falar em software, só quando ele está subindo a aplicação. E aí é isso, pessoal. Fico à disposição, se alguém tiver mais alguma pergunta, libera Ricardo, que fica à disposição aí para a gente ir. Tranquilo. Não, foi ótimo, Joaquim. Obrigado aí novamente pela disponibilidade sua com a gente. Nosso primeiro evento aqui do Cloud Native São Luís.
e eu acho que a gente já debutou com chave de ouro aí. Essa palestra foi muito boa. Obrigado, Muitos Ricardo. elogios aqui nos comentários. E para quem está chegando agora, boa noite. Para quem está vendo aí na gravação, bom, seja lá que horas forem. A gente teve aqui o Yelkin, pode ficar à vontade aí. Tem várias referências que a gente colocou durante a palestra. E o Yelkin, lembrando, está lá com a gente no nosso grupo do Telegram. Vocês podem entrar e a gente está sempre lá disponível também. Obrigadão, viu, Yelkin? Valeu mesmo. Ricardo. Eu vou estar acompanhando Até aqui agora do YouTube com vocês, com o tá? Bruno. Valeu. Então, obrigadão. Até a Valeu, próxima aí. Ricardo. Um Valeu. abraço. Valeu. E para quem